Vamos lá. Boa tarde, gente, tudo bem? Sei que para alguns é bom dia ainda, né? Para outros, boa tarde. Mas como passou das 12 horas, vou falar boa tarde, tá? Gente, bem-vindos à nossa primeira orientação de estágio do curso de Artes Visuais e Teatro da Ítalo, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. A gente pode ter alunos, nós podemos ter aqui alunos tanto da manhã quanto da noite, por isso que eu chamei, né, dos dois cursos agora, teatro e artes visuais, porque a coordenadora, a professora Márcia, deixou aberto para que todos os alunos da manhã pudessem participar às 18 horas, se eles assim achassem melhor, e todos os alunos da noite poderiam também entrar nas orientações às 12 horas, se assim achassem melhor. Então, obrigada a todos que estão presentes. Eu não vou me alongar muito aqui na introdução, para a gente já iniciar e aí a gente já ter todas as informações, tá bom? Gente, hoje é uma orientação de estágio onde nós vamos passar para vocês as orientações gerais do estágio. Então, quem é do sexto período, né, do sexto semestre, quem é do quinto semestre, tenha um pouquinho de paciência, porque são coisas que podem ser repetidas, tem coisas que, né, às vezes mudam, e o pessoal do quarto semestre fica, assim, super, hiper, mega atento, tá? Anotem tudo que vocês precisarem, para a gente não ter depois alguns percalços no meio do caminho, tá joia? Meu nome é Cláudia Almeida, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu sou professora da Ítalo há quase 10 anos, trabalho no curso de artes visuais, trabalho no curso de teatro, já trabalhei também no curso de educação física, de pedagogia, tá? Eu sou formada em educação física, pedagogia e artes visuais, tenho especialização em pesquisa educacional e mestrado em fundamentos da educação. E hoje estou aqui com vocês, fazendo orientações de estágio para que tudo dê certo para vocês, que o percurso não seja árduo, seja um percurso fácil de você percorrer, e é o que também é necessário vocês terem para se formarem, né? Para colar grau, para serem formados professores. Então, vamos lá, gente. Todo mundo está vendo ali a minha tela, né? Onde está escrito estágio curricular supervisionado, professora Cláudia Almeida, curso de teatro e artes visuais, curso presencial, tá? Porque o curso online ou o curso à distância é outra professora, que é a Gisele. Então, hoje eu vou conversar com vocês e passar as orientações gerais. Gente, o que eu vou pedir num primeiro momento, tá? Eu vou pedir que vocês, se tiverem dúvida no meio do caminho, anotem, porque às vezes você tem uma dúvida e aí acontece de logo em seguida, no próximo slide, já responder essa dúvida. Então, vamos deixar para o final, eu abro para questionamentos. Aí, se por acaso você teve alguma dúvida que eu não abordei ou que eu não dei a resposta, aí no final vocês perguntam, tá bom? Porque daí a gente não se perde aqui com o tempo. Vamos lá. Trocando de slide, então, gente, as nossas orientações de estágios vão acontecer todas as quintas-feiras, tanto às 12 horas, tá? Como às 18 horas. No período da manhã, gente, né, para os alunos, no período da manhã não, às 12 horas, é uma orientação para os alunos da manhã e também da noite. E o período da noite também é uma orientação para alunos da manhã e da noite. A orientação de estágio, gente, tem 1 hora de duração. Então, é das 12 às 13. Só que é para entrar às 12, tá? Não adianta o aluno entrar 15 para 1, 5 para 1 e querer te dar todas as dúvidas do mundo, que não vai dar tempo. Então, procurem sempre chegar no início da orientação, tá? E à noite também, às 18 horas. Nós vamos ter os 3 primeiros encontros, portanto, hoje, nessa quinta-feira, na quinta-feira que vem, na próxima quinta e na subsequente, aulas expositivas dialogadas. Então, são aulas que eu vou explicar para vocês o processo de estágio. Depois do terceiro encontro, a gente vai ter plantão de dúvida. O que seria o plantão de dúvida? Só vem o aluno que tiver alguma dúvida específica que aconteceu lá no estágio, que, né, o professor perguntou, que você tinha que fazer algum documento e ficou em dúvida, aí você entra para tirar as dúvidas, tá? Se você, por acaso, não tiver dúvida, aí não é obrigatório entrar no plantão de estágio, tá joia? Nós precisamos hoje escolher um monitor ou uma monitora de estágio para o curso de teatro da manhã e
nós temos que escolher também um monitor de estágios para o curso de artes da noite e para o curso de teatro da noite. Creio que a gente vai escolher um monitor de estágio às 18 horas, tá? Então, se alguém aqui que está presente na aula, deixa eu ver aqui quem está presente, 4, 5, 6 pessoas, se quiser ser monitor de estágio, ganha 30 horas complementares, e assim, não é tão difícil de ser monitor de estágio, mas não é tão fácil, mas a principal tarefa é ser um elo de ligação entre eu, a professora Cláudia, e os colegas de turma, tá? Então, quando eu preciso dar um recadinho para a turma, eu mando pelo WhatsApp para o monitor, e o monitor só encaminha, tá, gente? Não precisa escrever nada, é só colocar lá, setinha, encaminhar e passar para a turma, tá? E se por acaso alguém da turma tiver alguma dúvida que o monitor consiga responder, pode responder, ou então, né, pode fazer pergunta que você passa para mim pelo WhatsApp e etc. Então, se alguém daí quiser ser monitor, já levanta a mão, já fala, eu quero, quem está precisando de horas complementares, para a gente ter aí o andamento, tá? Se alguém não quiser decidir agora, pode mais para frente da aula aí falar, senhor, eu quero, tá? Marcelo, você chegou. Marcelo Aires. Tá o Marcelo, a Isadora, o Igor, o Franco, o Everton e eu. Everton, Flávia, Franco, Igor, Isadora e Marcelo. Gente, vocês não têm interesse de ser monitor de estágio? Saudade também, Marcelo. Vamos lá, então vamos prosseguir. Só, gente, que eu preciso de um monitor de estágio. Daí, se vocês não forem monitor de estágios, dá um toque no WhatsApp da turma e fala, gente, a Cláudia precisa de um monitor de estágio. Alguém podia ser, né, para ser esse elo de ligação? Porque tem material que eu tenho que passar para vocês que é só pelo monitor. Gente, a apresentação parou na tela? Agora voltou. Então, vamos lá, gente. Próximo slide. Acho que todos já sabem, né? Quem está no quinto e quem está no sexto. Mas quem está no quarto, começando agora o estágio, deve saber que o estágio não é imposto, né? Não é oferecido a vocês porque a Ítalo quer, porque a Márcia quer, ou porque a Cláudia quer, tá? Então, existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9394 do ano de 1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, porque foi ele que foi o relator dessa lei na época. E essa lei diz que a formação docente, ou seja, qualquer formação para ser professor, então professor de artes, professor de teatro, professor de educação física, professor de química, física, história, geografia, português, qualquer formação que é universitária para formar professores, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluirá a prática de ensino, que nada mais, nada menos é o estágio, tá? Então, o estágio de vocês, tanto para o curso de artes visuais quanto para o curso de teatro, gente, deverá ser realizado com um professor formado em artes, tá? Formado em curso universitário de nível ensino superior e também nas aulas de artes, tá? Não adianta ser um professor formado em artes, mas que está dando lá aula na sala de aula, porque também é formado em pedagogia, ou que está dando aula na educação física, que também é formado em educação física, não. Vocês vão estagiar com um professor de artes dando aula de artes, tá? Então, é obrigatório, por lei, em todos os cursos de licenciatura, ou seja, que formam professores, fazer o estágio, tá, gente? Então, não tem como fugir, não tem como dispensar, então vocês não se formam se vocês não realizarem o estágio, tá bom? Ah, professora, por que o estágio não começou lá no primeiro semestre? Porque, gente, tem uma outra... onde que está essa lei aqui que eu falei? Não falei, né? Acho que eu vou falar daqui a pouco. Aqui. Existe, nessa mesma lei de diretrizes e bases da educação nacional, está escrito que o estudante só pode começar a fazer estágio a partir da segunda metade do curso, tá? Então, para vocês que têm um curso de 3 anos, vocês têm que fazer primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre completo, e aí você só pode fazer estágio quando você iniciar o quarto semestre. Então, o estágio na Ítalo, ele é dividido em 3 etapas. Uma etapa você vai cumprir no quarto semestre, outra etapa você vai cumprir no quinto semestre, e a última etapa você vai cumprir no sexto semestre, tá? Tem que fazer as horas de estágio até o sexto semestre, senão não se forma, tá?
E o ideal, para fazer tranquilo, para dar tudo certo, para não ter desespero, é fazer cada estágio na sua etapa, né, no seu semestre. Um pouquinho no quarto, um pouquinho no quinto, um pouquinho no sexto. Como o quarto, o pessoal está começando a fazer estágio, gente, e eles tiveram algumas disciplinas no primeiro, no segundo, no terceiro, que deram subsídios teóricos, tá? E práticos para eles cursarem o estágio. Então, as horas de estágio para cursos de licenciatura, não é na Ítalo, não é só para vocês, tá? Para todos os cursos de licenciatura, são um total de 400 horas de estágio. A Ítalo dividiu de que forma? 100 horas de estágio você vai fazer quando você estiver no quarto semestre e você vai fazer lá na escola, nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, que são crianças de 6, 7, 8, 9 e 10 anos. A nossa antiga primeira, quarta série, tá? Então, anos iniciais do ensino fundamental. Quando vocês estiverem no quinto semestre, vocês vão ter que fazer 150 horas nos anos finais do ensino fundamental, que é sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E quando vocês estiverem no último semestre do curso de artes visuais ou de teatro, vocês vão fazer 150 horas de estágio no ensino médio, tá? Então, essa é a carga horária de estágio que vocês têm que cumprir quando vocês chegarem no sexto semestre. Então, cumpre 100 horas no quarto semestre, 150 horas no quinto semestre, 150 horas no sexto semestre. Vamos lá, gente. Essa carga horária de estágio, você vai ter que distribuir nos dias da semana, tá? De acordo com a sua disponibilidade de tempo, no local que você vai escolher, não é a Ítalo, tá? Que você vai atrás. E essa mesma lei de diretrizes e bases da educação nacional diz que estagiário só pode fazer estágio 6 horas por dia. Então, se ultrapassar 6 horas por dia, é considerado trabalho escravo, brincadeira. E 30 horas por semana. E o estágio só pode ser feito de segunda a sexta, tá, gente? Não pode fazer estágio no final de semana. Outra coisa importante é, se você estuda de manhã, você não pode fazer estágio no período da manhã, tá? Se você estuda à noite, você não pode fazer estágio no período da noite, ok? Então, essa é uma regra também que vocês não podem burlar. Ah, professora, mas se por acaso eu estou no sexto semestre e eu não tenho aula na quarta-feira, tá? Mas esse dia da quarta-feira, que você não tem aula de manhã, você vai usar para ensaio, para pesquisa, para fazer trabalho em grupo, com as atividades das disciplinas que tem de manhã, tá? Então, não pode fazer estágio no período que você estuda. Então, estuda de manhã, tem que fazer estágio à tarde e de noite, tá? Estuda à noite, tem que fazer estágio de manhã e à tarde. Professora, mas eu trabalho, não posso. Gente, nenhuma faculdade pode dispensar vocês, tá? De fazer estágio. Então, assim, professora, mas eu estudo de manhã e eu trabalho à tarde e à noite. Então, você vai ver quando que no seu trabalho você vai pegar férias e aí você vai fazer o estágio nos seus 30 dias de férias. Todos os dias, 6 dias por semana. Professora, mas eu não vou ter férias. Então, você vai pegar, vai ver o horário de intervalo do seu trabalho, vai pegar uma escola perto do seu trabalho e vai estagiar 1 hora por dia no horário do seu intervalo. Você tem que arranjar um horário, um dia, um período para fazer estágio, tá, gente? Não é de responsabilidade da instituição arranjar tempo para vocês ou escola. A escola, gente, são vocês que escolhem também. Então, você pode estagiar numa escola que você já estudou, o pessoal já te conhece, que é de fácil acesso para você. Você pode estagiar numa escola perto da sua casa. Você pode estagiar numa escola perto do seu trabalho. Você pode estagiar numa escola perto da Ítalo, tá? Então, vocês que vão escolher o melhor local para vocês estagiarem. Pode ser escola pública, pode ser escola privada, desde que seja uma instituição de ensino formal, tá joia? Vamos lá, gente. Tirando essa primeira parte, né, da introdução, para você fazer estágio na Ítalo, gente, isso é muito importante, tá? Você tem que ter 4 documentos, mas eles são, na verdade, são 3 documentos, esse 3 e 4 tá em um documento só, tá? Então, o primeiro documento é a carta de apresentação, autorização de estágio, que tem como nome lá no site declaração para estágio supervisionado.
O segundo é o termo de compromisso de estágio, que a gente chama também de contrato. O terceiro e o quarto estão dentro do relatório final. Então, você vai precisar preencher folha de presença todos os dias que fizer estágio, e você vai ter que fazer relatório final quando terminar o estágio ou no decorrer do estágio para entregar no final. Vou falar de cada um, tá, gente, especificamente. É muito importante que vocês saibam desse tempo também para cada documento. Então, antes de iniciar o estágio, gente, antes de iniciar o estágio, antes de você ir lá na escola, entrar na sala de aula e observar a aula de artes do professor. Então, antes de iniciar o estágio, você tem que ter a carta de apresentação com a autorização da escola para você estagiar e o termo de compromisso com o plano de estágio, que é o contrato. Já vou falar deles. Durante o estágio, né, começou a assistir às aulas na escola, você vai precisar de uma folha de frequência, que a gente chama carinhosamente de fichó, tá? E depois que você terminar o estágio, você vai precisar de um documentinho que está dentro do relatório final, que se chama acompanhamento do estagiário, que é uma autoavaliação que você faz no seu estágio, acompanhamento do concedente, que é o professor que você acompanha nas aulas de artes, que vai avaliar você lá como estagiário, e você tem que fazer também o relatório final de estágio, tá? Nesse relatório final de estágio, que a gente vai falar depois, mas eu já vou me adiantar, tem que ter a assinatura do responsável da escola, reconhecida em cartório. Mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse é o tempo. O que você precisa ter antes de iniciar o estágio? O que você vai usar de documento durante o estágio? E o que você vai usar de documento depois que terminar o estágio? Gente, professora, você falou de um monte de documento, eu estou processando aqui ainda, mas aonde que eu consigo esses documentos? A carta de apresentação, gente, / autorização, que a gente chama na intro de declaração para estágio supervisionado, você vai solicitar lá no Web1, na parte de protocolos, tá? Então, essa, gente, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você pode fazer hoje já, você pode fazer amanhã, você pode fazer agora, se você estiver na internet. Você vai lá no Web Aluno, vai lá no protocolos e vai procurar declaração para estágio supervisionado. Você clicando ali, solicitando essa declaração, vai sair um documento no seu nome, com o seu registro acadêmico, com as suas informações e com todas as leis que tem sobre estágio para você procurar um estágio. Então, você vai pegar essa carta, que vai estar assinada pela Ítalo, que vai ser os seus dados, vai imprimir em 2 vias, tá? Imprime 2 cópias. Aí você vai falar assim, já estou com a carta aqui. A carta vai estar escrito o quê? Nós, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, solicitamos a vossa instituição de ensino que conceda um estágio curricular supervisionado para o aluno Igor, tal, né? Que tem um RG tal, matrícula tal, do curso de teatro, do turma da manhã, solicitar o estágio para o aluno fazer aí. Então, a carta vai te apresentar, tá? Tudo que vai estar escrito na carta é uma apresentação sua para você levar na escola. Claro, gente, se você já conhece a escola, mas é minha tia que é diretora lá. Você vai lá e fala, tia, posso vir estagiar aqui? Ela vai falar, pode, imagina, vem aí. Se você é ex-aluno da escola, e você foi um bom aluno, né? Não foi aquele que foi expulso, pôs uma bomba no banheiro, não sei, né? Mas assim, se você é aluno da escola, você chegar lá, o pessoal adora quando é ex-aluno. Você fala, eu queria estagiar aqui, eu estou fazendo faculdade. Claro, pode sim. Mesmo que seja alguma coisa informal, mais fácil a conversa, você tem que dar essa carta para a escola vai assinar e vai colocar um xizinho escrito deferido, e essa carta você tem que ficar com você, que é um documento que a escola autorizou você fazer estágio lá. Porque se der qualquer problema depois, gente, nem vai dar, mas tá aqui, aqui, a escola me autorizou. Tá? Então, assim, ninguém vai pular o muro da escola, ficar vendo o estágio, né? A aula lá do muro e etc. E você fica com uma carta para você. Se a escola quiser também essa carta, você já leva em 2 cópias para você deixar uma lá. Porque às vezes você leva uma cópia só, gente, a escola fala assim, mas eu preciso ficar aqui. Você fala, não, mas eu preciso levar para aí, então e agora? Então, em 2 vias, a escola assina as 2, pode ficar uma com eles, só que tem que ficar uma com você. Isso você vai fazer, gente, antes de começar o estágio. Quando você vai lá na escola pela primeira vez, você já leva essa cartinha.
Quando você levar essa cartinha, conversar com eles permitirem que você faça o estágio lá, nessa mesma data, nesse mesmo dia, você já vai aproveitar para pegar algumas informações da escola que você vai ter que colocar no contrato, tá? Então, você vai lá na escola, vai pedir para estagiar lá e depois você vai pegar umas informações e você vai assinar essa carta. Tudo bem, gente? Está muito confuso? Então, a primeira coisa que você vai fazer, até de escolher a escola, pegar a declaração de estágio supervisionado lá no Web Aluno, na parte de protocolos, assinado pela Ítalo, imprime bonitinho, põe numa pastinha e vai escolher uma escola e levar essa carta lá. Esse documento tem que ficar com vocês, tá? Vamos lá. Gente, quando você for pedir aí no protocolos essa carta de apresentação, você já pode ir lá no documentos editais e pegar o contrato. Desculpa, não é não. Você vai pegar o contrato de estágio que eu preciso de um monitor hoje justamente para enviar para vocês esse contrato, porque não tem no Web Aluno mais, é o professor que envia, tá? Então, eu preciso de alguém aqui dessa aula. Deixa eu ver quem está aqui na aula. Que seja meu monitor ou que se habilite a pegar esse documento para que eu possa mandar para vocês esse documento hoje. De posse desse documento, gente, que é o contrato de estágio, você já vê o que você precisa. O nome da escola, razão social, o nome do diretor, o nome do professor de artes e tal, que é para depois você digitar lá no contrato, tá? Então, você já pode pegar esse contrato se tiver alguém que se disponibilize a ser meu monitor para eu mandar para vocês hoje esse contrato, tá? Então, gente, qual que é o procedimento do contrato de estágio, tá? Quando você for lá na escola com essa carta de apresentação e solicitar um estágio, você vai, a partir daí, providenciar o contrato. Então, você vai pegar lá na escola, que dia que eu posso começar o estágio? Você pode, por exemplo, hoje é dia 16, né? Você pode começar no dia 20. Mentira, depois do carnaval. Quando que é depois do carnaval, gente? Porque agora ninguém vai, né? Começar, acho. Aqui. Segunda-feira, dia 27. Professor, eles falaram para eu começar segunda-feira, dia 27. Então, você coloca lá no contrato que você vai começar o estágio dia 27. Só que dia 27 tem que estar assinado esse contrato. Então, você vai colocar ali no contrato uma previsão de quando você vai começar o estágio e do dia que você falar com a escola até o dia de assinar o contrato, que for quando você vai começar as aulas lá, você tem que providenciar o contrato, que é um pouco mais burocrático, tá, gente? Então, o contrato, só deixei meu cachorro aqui no jogo. O contrato, você vai imprimir, você vai obter, porque eu vou mandar para alguém no WhatsApp da turma, se alguém se habilitar a ser monitor, vocês vão baixar no computador de vocês ou no celular, aí vocês vão preencher o contrato. Então, tem que preencher o contrato com todos os dados da escola, com todos os dados do aluno, já tem os dados da Ítalo no contrato, aí você vai mandar para a escola assinar. Lembra que você foi com a cartinha? Beleza, amanhã eu volto aqui com o contrato para vocês assinarem. Aí você vai na escola, tá? E pede para eles assinarem o contrato. Então, o contrato você assina, aí então, a escola assina, e só depois que a escola assinar e que você assinar, que a Ítalo vai assinar. Então, você vai mandar via protocolos, tá? Enviar contrato de estágio para assinatura. A Márcia vai assinar eletronicamente, e aí depois você vai via desse contrato, vai ficar uma via para você, imprime, que é bom, tá, gente? E você vai levar uma via impressa, com a sua assinatura, com a assinatura da escola e com a assinatura da Ítalo lá para a escola. Isso, gente, quer dizer que você formalizou o estágio. Depois que você pegou a carta de apresentação e o contrato, aí que você vai começar o estágio, tá? Não pode começar estágio antes de ter o contrato e a carta de apresentação. Aí, depois que você fizer a carta de apresentação, o contrato está assinado pela escola, por você, pela Ítalo, você começa o estágio, aí você vai lá no documentos digitais, vai baixar no seu computador ou no seu celular o relatório de estágio. E o relatório de estágio você pode ir fazendo durante o estágio, para depois não chegar no final, tem que fazer tudo, tá? Então, durante você já pode preencher, tá?
Vamos lá, deixa eu voltar para o próximo slide. Se vocês tiverem dúvidas, vão anotando, tá? Importante, gente, o contrato de estágio, que você vai achar lá na Ítalo como termo de compromisso de estágio não remunerado, não pode editar o contrato. Por exemplo, eu esqueci de pegar o CPF do professor de artes. Então vou tirar aqui do contrato. Não pode, tá, gente? Então é só para preencher o que já tem lá as informações. Você não pode colocar nada e nem tirar nada, tá? Não pode editar. O ato legal da escola precisa constar. Eu vou falar sobre o ato legal semana que vem, mas eu vou dar uma adiantada aqui. O ato legal, gente, é um número e uma data que é a numeração que consta, tá, na prefeitura ou no governo do estado ou na federação, e a data que foi autorizada essa escola a funcionar, tá? É a autorização de funcionamento da escola perante o estado, tá? Então, é um número e uma data. Tem que ter. Professora, mas eu não sei. Então, você vai perguntar na escola, na secretaria da escola, para o diretor da escola, que eles têm, tá? Lá no contrato vai ter uma parte que está escrito registro profissional do professor supervisor de estágio. Para vocês, não é necessário, porque é só por causa da educação física que eles têm CREF, tá? Enfermagem, que tem lá Conselho Federal de Enfermagem, Estadual de Enfermagem. Para a área da educação, não existe registro profissional. Então, mesmo para o teatro, não é, tá, gente? DRT, essas coisas, porque a nossa profissão de professor, ela é regulamentada pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Não tem um órgão como, né, tem lá a OAB, né, o CRM, essas coisas, que legaliza ali ou faz a gestão da nossa profissão. Então, a nossa gestão é com o MEC, tá bom? Outra coisa importante, gente, anotem aqui o meu nome, Cláudia Regina Almeida, meu RG, se caso vocês precisarem, se a escola pedir, quem que é o supervisor de estágio na Ítalo, tal, vocês têm esses dados, tá? Não precisem anotar, vocês não precisam anotar desesperadamente, porque eu vou mandar esse slide para vocês, se alguém for monitor da turma. Meu Deus do céu, olha eu mendigando o monitor aqui, gente, que bafão pedagógico, né? Gente, então, importante para a gente indo aqui para as partes finais da minha exposição e a gente abrir para perguntas, tá? Os materiais de apoio, que são os slides que eu uso na aula, a gravação da aula que vai ter hoje, os documentos como o contrato de estágio, a pólice de seguro e os recados da professora, eles serão enviados para os monitores de estágio pelo WhatsApp. E os monitores vão encaminhar para o grupo de WhatsApp da turma de vocês, tá? Por isso que eu preciso de um monitor. Se eu não tiver monitor hoje, eu tenho que falar com a Márcia, e a Márcia vai escolher um lá. Outra coisa importante, gente, que mudou, tá? Pessoal do sexto, pessoal do quinto, já avisa os colegas que mudou uma regra, tá? Então, nesse semestre, vai ter controle de frequência nas orientações de estágio. Não é, professora, eu vou ter que vir sempre? Não. Cada aluno tem que comparecer na orientação de estágio, no mínimo 3 vezes. Então, quem está hoje aqui já bateu uma, tá? Já fala, que bom que eu vim, né? Porque eu tenho que vir 3 vezes, só vem mais 2, tá? Então, para você entregar o estágio depois, vai ter um comprovante de que você esteve presente na orientação de estágio, no mínimo 3 vezes. Então, você tem, durante o semestre inteiro, gente, 2 chances em todas as quintas-feiras para comparecer 3 vezes, tá? Então, você pode matar isso em 2 quintas-feiras, né? Ou você pode não fazer, mas se você não fizer, você não vai poder entregar o estágio. Professora, mas quem vai controlar? Google Meets. Gente, toda vez que a gente tem uma orientação, uma aula aqui pelo Google Meets, o Google Meets gera uma lista de presença das pessoas que entraram. Então, ele vai ter ali registrado. Esse aqui é o meu cachorro, tá, gente? Tossindo, porque ele é velhinho. O Panqueca. Gente, então, assim, toda vez que a gente tem aula pelo Mix, o Google registra o seu nome completo que você entrou, o horário que você entrou, o horário que você saiu. Então, não adianta falar assim, fui 3 vezes, professora, entrou, ficou 1 minuto, saiu. Não pode ser assim também, né? Tem que ficar ali na aula, só se for plantão de dúvida. Aí você entrou, tirou uma dúvida e depois saiu. Aí, ok, tá? Então, vai ter controle de frequência, a Márcia já falou com vocês sobre isso. Então, tem que
tem que participar da orientação de estágios comigo 3 vezes, no mínimo, durante o semestre, tá? Outra coisa que mudou, tá, gente? Pessoal do quinto e sexto, fique atento. Nós temos uma data, que eu não vou divulgar ainda, tá? Que eu vou divulgar só no terceiro dia aqui. E vou mandar para vocês também pelo WhatsApp. Nós vamos ter uma data final para o envio do estágio, tá? Só que antigamente tinha essa data final para o envio, vamos supor, 30 de junho. E aí eu corrigia os estágios, e se tivesse alguma coisa errada em algum estágio, a gente retornava, o aluno corrigia e depois mandava de novo. Não vai ter mais esse reenvio da correção. Então, assim, professora do céu, mas se eu mandar uma vez só e tiver errado? Gente, se você vier na aula, se você pegar as informações, você não vai errar, porque é simples, tá? É burocrático, é chatinho? Mas é simples. Então, se você quiser correção, professora, mas eu fico muito inseguro, coração, muito inseguro aqui, e eu prefiro mandar antes para você ver se tá, né, tudo ok, se tiver algum erro, eu ter chance de arrumar. Então, gente, lá no final do semestre, eu vou avisar vocês, claro, se você enviar uma semana antes do prazo final, eu corrijo. Se tiver tudo correto, ok, já vai sair a nota lá. E se tiver faltando alguma coisa, algum preenchimento errado, alguma coisa diferente do que deveria ser, eu corrijo, mando de volta o protocolo, dá tempo de você arrumar e entregar no prazo final. Então, não vai ter um segundo reenvio como tinha antes, tá, gente? A Márcia que me avisou isso. Então, eu falo com vocês disso um pouco mais para frente, que agora até é muito cedo. Outra coisa super importante, gente. Hoje, eu estou fazendo as orientações gerais. Professora, muita informação, muita coisa, não entendi quase nada. Mas calma, gente, que são só as primeiras informações, tá? Na semana que vem, depois do carnaval, então se você estiver no carnaval, você vai lá ligar o celular, vai vir participar da aula, no dia 23, nós vamos ter uma aula, uma orientação de estágio, que eu vou falar sobre o contrato. Então, eu vou colocar o contrato de estágio aqui na tela e vou explicar para vocês tudo que tem ali, como que preenche e desvendar todo aquele documento, tá? Claro que se você pegar o contrato, gente, ler, você vai falar, aqui para colocar o nome do professor, aqui para colocar o nome da escola, aqui para colocar o meu nome, tá? Mas pode ser que tenham dúvidas, então é melhor participar dessa aula, porque daí você não erra no contrato, tá? Porque se você fizer o contrato com coisa errada, você vai na escola assinar, eles vão ver que tá errado, vão mandar você corrigir, aí você vai mandar na escola de novo, eles vão assinar, daí você manda para a Ítalo, a Ítalo pega alguma coisa errada, tem que fazer tudo de novo, e aí demora para você começar o estágio. Se você tem que fazer 100 horas de estágio ou 150 horas de estágio nesse semestre, você vai pegar um calendário bem bonitinho, vai ver os dias úteis, que não pode fazer, né, gente? Estágio no feriado, final de semana, carnaval, etc. Vai pegar os dias úteis, vai fazer o seu cronograma. Olha, eu só posso fazer estágio segunda e quarta, que é o dia que eu consigo dar uma fugida do trabalho, que eu trabalho, sei lá, né, de outro jeito, ou que eu tenho folga, ou que, né, eu não tenho meu filho, ou alguma coisa. Então, eu vou programar toda segunda e quarta, de tal hora a tal hora, então eu vou fazer o meu cronograma. Se eu vou estagiar segunda e quarta, 5 horas por dia, são 10 horas por semana. Então, para fazer 100 horas, quem está no quarto tem que fazer 10 semanas. Então, você vai pegar o calendário, vai ver 10 semanas que tem segunda e quarta, e você vai calcular uma previsão de quando você vai começar o estágio e quando você vai terminar o estágio, tá? Então, o segundo encontro, eu vou falar tudo isso para vocês. Como que preenche, o que tem, tudo sobre o contrato, tá? E na outra semana, que é o dia, deixa eu ver aqui, 2 de março, vocês vão ter a terceira orientação de estágio comigo, tá? Que vai ser sobre o relatório final. Então, já vou ensinar vocês como é que faz o relatório final. Você fala, mas não é final? Mas você pode ir fazendo durante o estágio, que daí quando você termina já está quase tudo pronto, tá bom? Então, gente, fiquem atentos. Hoje foram as orientações gerais. Semana que vem a aula sobre o contrato e na outra semana é a aula sobre o relatório final. A partir do dia 9 de março, já começa plantão de dúvida. Então, você só vem se você tiver dúvida. Você só vem se você tiver dúvida de preenchimento, dúvida de alguma coisa que aconteceu na escola, tá? Então, aproveitem para participar desses
3 encontros, que é super importante. Professora, mas eu não vou conseguir participar, porque isso, porque aquilo. Assista a gravação, tá? Inclusive, quem participar, depois de surgir dúvida, assista a gravação de novo. Outra coisa importante, que é o último slide, tá? É ler as orientações desse slide com atenção, né? No AVA, não. Aí, Cláudia, já tá dando bafão. Com atenção. Esteja presente nos encontros de estágio, nesses primeiros, tá, gente? Que eu vou dar aula, que eu vou explicar. Não deixe para estagiar no final do curso. A gente tem vários, né? Vários exemplos de que deu ruim, desgraça de aluno deixar para fazer estágio só no final do curso, não conseguir, não se formar e ter que voltar para a faculdade depois, né, que terminou o curso só para fazer estágio, tá? É complicado. Qualquer dúvida, gente, sobre estágio, não é assim, meu amigo me falou, não sei quem falou para o Igor, que falou para o Marcelo Aires, que falou para mim, e por isso que eu fiz assim, porque eu não sei quem falou. Então, gente, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a professora. Como que entra em contato com a professora? Aqui, na orientação de estágio. Professora, mas eu não posso vir porque eu trabalho. Entre em contato com o monitor, que o monitor pode me passar. Só que assim, gente, o monitor não é aquela pessoa que a gente vai montar em cima. Então, assim, eu vim aqui e falei assim, a primeira coisa que tem que fazer no estágio é pegar a carta de apresentação. Então, quem vai ser monitor é assim, Marcelo, seu monitor, o que é a primeira coisa para fazer? O que é a primeira coisa que tem que fazer no estágio? Você não vai falar, então é a carta. Você vai falar assim, tá lá na aula que a professora deu. Tá aqui, ó, o link, tá gravado. Tá lá no slide. Porque tem gente, pessoal, que não vem na aula, não lê o slide, não vê a gravação e fica depois perguntando pro monitor. Tá? Então, o monitor só vai perguntar para mim, né, dúvidas, que ele não saiba. Monitor também não pode ser assim, professora, eu fui na aula, eu sei, mas fulano perguntou onde que pega a carta de apresentação. Eu falei, tá no slide, eu dei na aula. Então, os monitores têm que vir, no mínimo, tá? Nas 3 primeiras aulas, para saber mais ou menos o que eu falei, para depois tirar alguma dúvida de algum colega, tá? Ou para falar para o colega, ver a gravação que a professora falou lá, que é o mais legal de falar, tá? Gente, então, semana que vem não, daqui 3 semanas começa o plantão de dúvidas, mas agora eu vou abrir para vocês aqui, porque eu já falei muito, né? Falta 20 minutos para terminar, mas eu vou abrir para dúvidas em geral, tá? Do que eu falei agora ou de alguma outra coisa que eu não tenha falado. Então, Marcelo, Juliana, Isadora, Isabelle, Igor, Francisco, Everton, Emanuele, Eliana, Daniela, que bom que vocês estão aqui. Então, vocês podem abrir o microfone ou escrever no chat. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Marcelo, você pode falar? Oi. Tem uma pergunta gigante aqui. Calma aí. Deixa eu ver a pergunta do Everton. E Dani, daí eu já te passo a palavra, tá? Tudo bem? Arrasou, toda loira, ó. Deixa eu ver, Marcelo, Juliana, professora, quero ser sua... Epa, Juliana! Pode ser a Juliana, monitora, gente? Falem que sim, por favor. Tá eleita, Juliana. Então, você é a primeira que falou. Tá. Cadê? Quem não falou, enfim, e deixa eu falar agora, já é a Juliana, que falou aqui no chat. Tá. Cadê a pergunta da Juliana, gente? Juliana, então vamos lá. 1 minutinho, silêncio. Panqueca, 1 minutinho de silêncio. Vamos lá, monitores. Panqueca. Vamos lá, Juliana do quê? Juliana Araújo. À medida que esse laudo... Gente, quem que tá falando aí desse laudo? Alguma coisa? Desliga o microfone, pelo amor de Deus. Juliana Araújo dos Santos. Que semestre você tá, Juliana? No quinto semestre. Gente, deixa eu ver quem tá com o microfone aberto aqui dando palestra. Deixa eu ver. Só 1 minuto. É o Everton. Então, vamos desativar o som do Everton, que tá em outra atividade lá, conjunta, tinha multitarefas. Vamos voltar para a Juliana. Que semestre tá, Ju? Quinto. Tô no quinto semestre. Teatro? Teatro? Sim. Manhã? Não, noite. Noite passada. Tem alguém que da manhã que quer ser monitor, então, da manhã, gente? Que a Ju é da noite. Eu aqui falando que ninguém mais podia ser monitor. Sim, Marcelo quer ser monitor, Marcelo?
Sim, agora, Marcelo, então, monitor da manhã. Você é da manhã ou da noite, Marcelo? Eu sou da noite também. Mas você é de artes, Marcelo? Ou de Não, eu teatro? sou do teatro, mas eu sou da noite. Então já era, Marcelo. O Juliano pegou seu lugar. Tadinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu preciso do monitor para a turma da manhã de teatro, então, tá? Ju, me passa seu telefone. Calma aí. Faz não tem, né? É 34 52 4923. Então, 93452-4923. Isso. Ok. Daí eu vou te mandar uma mensagenzinha, tá? Depois que terminar a aula aqui, tá, Ju? Tá bom. Eu vou te mandar uma mensagenzinha e umas mensagens para você encaminhar já para a turma. Ah, mas melhor você encaminhar à noite, né? Daí, porque daí Tá. não dá É. spoiler. Não dá Sim, spoiler. verdade. Tá. Gente, então, calma aí. Deixa eu abrir a fila aqui, que é do pessoal que tá com a mão levantada, mas primeiro é a. Cadê Dani? A Dani saiu? Cadê você? Aqui, tá aqui. A Dani, que foi a primeira a entrar aquela hora, depois o Emanuele, depois o Everton, depois o Igor, tá? Vai lá, Dani, fala a sua dúvida. Então, apesar de eu já ter lido ali a questão do não remunerado, né, eu preciso tirar dúvida, porque eu até perguntei para o Caio, né, que estava conosco sendo seu supervisor, e ele também ficou com essa dúvida. Eu participei de um processo da prefeitura de estágio e passei, que é um estágio remunerado. Não fui chamada ainda, eu posso ser chamada como posso não ser chamada, porque tem que aguardar as vagas, né, nas escolas que eu me candidatei. E aí a gente estava conversando sobre isso e parece que esse estágio não vale para isso que nós estávamos falando aqui agora, né? Eu só queria tirar a dúvida. Eu tenho até vergonha de falar isso, esconder minha cara aqui, porque assim, eu acho um absurdo, mas está na lei, tá, sobre estágios no Brasil, que se o estágio for remunerado, ele não conta como estágio curricular supervisionado da faculdade. Tá. Né? Então, assim, é estágio do mesmo jeito, você aprende do mesmo jeito, e tem isso aí que a Ítalo não pode autorizar, porque senão o MEC vem e barra o seu estágio. Mas, pode fazer os dois, pode fazer o remunerado lá, e aí arranjar um outro lugar, uma escola fazer um não remunerado. E vamos supor que dê certo esse remunerado, que também é uma coisa que precisa ter a vaga, né? Eu preciso ter todo um contrato que é pelo CIE. Mas daí, isso, é tudo feito pelo CIE, tudo. Isso, o contrato mas aí tudo deles, bem. assinaturas, tudo, tem umas normas deles lá. Mas aí a faculdade não se opõe. Não, a faculdade tem convênio com a CIE, inclusive. Se vocês estão no final, tem até nos murais lá, um monte de coisa que oferece. O que o CIE vai pedir para você, por exemplo, é o contrato, aí tu vai ter que assinar, mas daí o setor de estágios lá, eles assinam, e também lá no protocolos tem lá envio de estágio remunerado e o não remunerado. Então, tá bom. Então era só isso mesmo, que agora a luta é... Foi de responder essa pergunta, falar isso para os alunos. Gente, com que cara que eu vou falar isso para os alunos? Infelizmente, mas é bom para saber que aí agora eu tenho que fazer as duas coisas, né? Se sair um e ir atrás do outro obrigatoriamente. Isso. Tá bom, obrigada. Estágio é um aprendizado assim, sem tamanho. Até quando você vai numa escola que você pega um professor ruim, você fala, eu nunca vou fazer isso. Já é um aprendizado invertido, sabe? É uma coisa maravilhosa fazer isso. Vamos lá, próximo. Obrigada. Emanuele, fala, Emanuele. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, porque assim, semestre passado eu estava fazendo estágio do Fundo 1 e do Fundo 2. E aí eu fiz o termo de compromisso, tudo certo. Só que eu coloquei a data de termo, é uma previsão, né? Como a senhora disse. É uma previsão. Só que eu não terminei, eu não concluí todas as horas. Sim. E aí a minha pergunta é, eu teria que ter outro documento para dar complemento nesse, ou eu pego e deixo esse, ou eu tenho que fazer um novo termo de compromisso? Não, você vai deixar toda a sua documentação que você fez, vai valer, tá? A única coisa que você vai ter que pedir lá no protocolos da ITOS é um aditivo do contrato. É uma folhinha só que eles vão colocar, que de vez de você terminar naquela data que você tinha colocado, que você não conseguiu terminar e vai terminar esse semestre, tá? Chama aditivo de estágio.
Aí não precisa preencher nada, já vem preenchido. Ou precisa? Já tem que assinar, tá? A escola tem que assinar, a Márcia tem que assinar, mas já é um documento de uma folha só que já vem preenchido, você só coloca lá a nova previsão de término. Ah, tudo bem. Tá Outra bom? pergunta. Outra pergunta. Eu vou fazer ensino médio também nessa escola. Aí eu teria que Sim. fazer todos os contratos, tudo que eu fiz. Aí eu tenho uma pergunta. Eu tava fazendo os cálculos assim para ver se eu conseguia fazer todas as horas. Aí nessa escola eu vou fazer 130 horas. Contando com Fundi 1, Fundi 2 e ensino médio, né? Eu vou estagiar de terça a sexta, 6 horas. E aí eu gostaria de saber se, por mais que eu fosse fazer em outra escola, só ensino médio, contaria também, junto com a outra escola? Vamos lá, vamos ver se eu entendi, tá? Você fez nessa escola Fundamental 1, você fez 100 horas no Fundamental 1, Não, Fundi 1, Fundi 2 eu vou terminar esse semestre também nessa mas você escola. vai fazer 100 horas no Fundi 1, vai terminar, e 150 no Fundi 2, é isso? Isso. Tá. E aí você vai fazer um pouco de horas do ensino médio, é isso, nessa escola? Só que aí eu não vou fazer Não vai fazer as 150. 150, é isso? Vou fazer 130. Tá, daí vai faltar 20. Isso. Aí, no Não caso, consegue fazer 20 nessa escola para ficar tudo lá? é porque não tem aulas. Puxa Eu peguei vida. todas as aulas. Então, aí eu queria, tipo assim, fazer em uma outra escola, mas não Hum. contaria se eu fazer em outra escola. Não, lógico que conta, só que daí você tem que fazer outro contrato, outra carta de prestação, outro tudo. Ah, tá. Mas Se aí vai você contar. na mesma escola, é um contrato, um relatório, um tudo. Como que chama mesmo? Manuel, Manoel. vê nessa escola se durante esse semestre vão ter alguns eventos que se relacionem que você possa ajudar, por exemplo. Tem muita escola que, festa da primavera, festa do sorvete, dia das mães, que eles, às vezes, convidam o estagiário para ir, tá? Então, quem sabe se não consegue preencher essas 20 horas com esse caso. Agora, outra coisa importante, Manuela, o estágio, ele não é só na hora que você está na aula, tá? Se você bota o pé no portão da escola 1 hora da tarde e sai às 6, você fez 5 horas de estágio. Não interessa, você pode ter tido 3 aulas de artes, mas no recreio você observou as crianças, você foi na sala dos professores, você foi na biblioteca. Então, assim, tenta preencher essas 20 horas que vai faltar no semestre com essas coisas. Entendi. Entendeu? Porque Até senão, semestre. mesmo que você tenha pego todas as aulas de arte da escola, você chega meia hora antes todo dia. Já dá essas 20 horas aí. Tá? Porque o fato de você ir na sala dos professores, falar um oi, de você ver as crianças entrando na sala, de você ver as crianças na hora do intervalo, no final, é coisa que você aprende também da profissão. Planejamento com a professora, né? Coloca lá, fiquei no planejamento pedagógico, de tal hora, porque vale, tá bom? Aí vale para o ensino médio, mesmo se não for para o ensino médio? Não, você põe lá que você está planejando para o ensino médio. Ah, tá, entendi. É porque, assim, ó, semestre passado, o professor, ele tinha me chamado para alguns festivais, só que caía no fim de semana. Mas aí não conta, né? Então, mas é assim, ó, se você foi no final de semana participar de uma festa da primavera, pode. Não pode ter aula no final de semana, entendeu? Mas se for um evento, o professor chamou você para ajudar, você vai lá, daí você fala, mano, eu vou, né? O professor me chamou, legal, e não vai contar? Vai contar sim. Tá? Pode pôr. Ai, beleza. Aí na atividade Põe no fichão lá, sábado, dia tal, atividade na festa da primavera, né? Na barraquinha do dobraduro, sei lá. Tá bom, professora, obrigada. Porque daí você não precisa ir para outra escola, Emanuele, ninguém merece, né? Obrigada. De nada. Vamos lá, Everton, sua vez. O Everton vai falar pelo meu microfone, tá? Tá. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiz algumas perguntas aqui no chat. Ai, bafão, não vi ainda. Isso. Se você puder ler, fica melhor. Pode ser? Tá. Vamos Obrigado. lá. Tinha outra pergunta. Você foi o primeiro, Everton. Eu ia fazer essa pergunta aqui, não fiz. Chamei a Daniela, né?
Se eu entrar na orientação do estágio 2 vezes ao dia, contabiliza 2 presenças? Contabiliza. Se o aluno assistir a aula gravada, também não contabiliza presença, assistir a aula gravada, tá? Tem que vir aqui no estágio, porque a gente não consegue ter certeza que você assistiu a aula gravada. Aqui a gente vê que você está aqui, entendeu? Agora, gravada não vale como presença. Se outro aluno estiver com o relatório errado e não tiver tempo hábil para corrigir, o aluno perde o estágio? Não, perde o estágio não. Ele vai ter que corrigir e entregar no semestre que vem. Então, o problema é que se ele está no 6º. E daí ele acaba as disciplinas, não pode colar grau, não pode se formar porque não entregou estágio. Tá? Então, assim, gente, o meu conselho de amiga, não deixe para entregar no último dia, só se você tiver certeza que tem todas as assinaturas, tá, todos os campos certinho, tá lindo, maravilhoso, que a maioria, assim, acontece de né, presta atenção nas aulas, né, fala comigo, dá uma olhada, não deixe para a última hora, para o último dia. Né? Se você é inseguro ou acha que não tá tudo certo, entregue uma semana antes, se programa para entregar uma semana antes. Então, não perde o estágio, não, mas tem que entregar só no próximo semestre. Tá? Perde o estágio, já que a documentação estará errada no dia final? Então, não perde, mas daí só pode entregar no semestre que vem. Então, quem está no 6º pode ser prejudicado, quem está no 4º, no 5º, não. Ok. Aí tem mais uma pergunta mais aqui embaixo. Coisa? Fala. Ah, mas é como aqui embaixo, calma aí. Se eu começar a fazer estágio em uma escola, e no meio do período do estágio eu queira mudar para outra escola, pode? Pode. Gente, tem gente que começa a fazer estágio e fala assim, a professora não bateu o santo com a professora lá, eu não gostei da escola, ficou muito longe para mim, dei de emprego, a escola era lá. Pode, você vai pegar o estágio que você estava fazendo na escola, encerrar, né? Vai lá, olha, eu vou encerrar, porque eu vou ter que mudar para outra escola, porque eu já falo para a escola, eu mudei de casa, mudei disso, não sei o quê, não, porque eu só ia fazer tantas horas aqui, explica para a escola, né? Por que você vai parar, encerra a documentação, daí tem que ir lá pegar a assinatura do diretor, tem que finalizar, fazer o relatório, aí depois você vai para outra escola e faz tudo de novo, outro contrato, outra carta, outros documentos, tá bom? Mas pode sim. Pode. Ô, professora, mas aí, por exemplo, se eu encerro o contrato ali no meio, né, e vou para outra escola, aí eu tenho que pegar esse aditivo que nem você falou para essa outra moça aí, porque aí o tempo de... É só se você está numa escola, e semestre que vem você vai voltar para a mesma escola, para o mesmo estágio. Se você for para outra escola, é outra carta de apresentação, outro contrato, outro tudo novo. Ah, entendeu. Aí você vai ter tantas horas daquela primeira escola, numa documentação, tá lá, garantida, sua, para você entregar no final do semestre, e depois você vai ter um outro contrato, uma outra documentação para aquela outra escola. Aí junta as horas das duas para dar a carga horária. Tá? Ou 100 ou 150, dependendo do seu semestre. Tá bom, então, muito obrigado, viu? Tá? E, gente, semana que vem eu vou falar, mas já vou me adiantar, tá? Quando você for entregar estágio, lá na data permitida ou uma semana antes, você tem que entregar 3 documentos. A carta de apresentação assinada, preenchida, bonitinha, o contrato de estágio, todo preenchido, todo assinado, e o relatório final, todo preenchido, todo assinado e com firma reconhecida por parte da escola, tá? Por exemplo, o Everton que falou que vai mudar, se precisar mudar de escola, tem que ir lá, fazer o relatório final, pegar a carta, dentro do relatório final tem uma cartinha, uma declaração que você finalizou o estágio, que a escola tem que assinar, carimbar, você vai no cartório, pega lá o reconhecimento da assinatura do diretor, tudo bonitinho. Aí você pode mudar de escola. Mas quem não for mudar de escola, semana que vem eu vou falar, na outra semana eu vou falar o que precisa para entregar no estádio, tá? Porque agora é muito cedo. Emanuele, tem aditivo no protocolo? Não tem aditivo no protocolo, Emanuele? Então tem que perguntar para a Márcia onde está esse aditivo. Eu vou colocar aqui, tá? Porque antes era no protocolo. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Gente, as coisas que, por exemplo, vocês perguntarem hoje para mim, e eu, que nem vocês falaram agora, não tem aditivo no protocolo, aí eu vou ter que perguntar e depois eu passo para o monitor, tá? A resposta, vamos lá. Então eu vou começar a fazer estágio na escola e no meio... isso já foi, né? Então, beleza, deixa eu ver quem está com a mão levantada. Igor, chegou sua vez. Sou eu agora. Desculpa, não, é o Igor. É o Igor, depois a Dani, depois o Marcelo, depois a Isabela.
Tá, Aí, a minha pergunta é a seguinte: quando eu fiz fundamental do primeiro ao sexto, não tinha discriminação de matérias, era uma professora só que dava tudo. Agora tem, porque você disse que eu preciso fazer só com professores de artes, certo? ó, no primeiro ao sexto tem a professora de sala, né? Mas tem o horário ali da aula de artes, ok? Tá. Então você só pode estagiar, assistir quando ela estiver dando a aula de artes. Você não pode estagiar quando ela estiver dando matemática, ciências, português, tá? Só porque, assim, tem uma carga horária X de artes no primeiro ou quinto ano, no Fundamental 1. Mesmo que seja a professora de sala que dê, né, que não é comum, tá, gente? Porque, geralmente, mesmo que tenha professora de sala, tem a professora de artes para dar artes e tem a professora de educação física para dar educação física. Mas acontece, às vezes, da pedagoga ser formada em artes também, então ela dá tudo, tá? Mas tem que estagiar só na parte que é de artes. Entendi. Na minha escola em específico, a partir do quinto ano que tinha essa grade específica de arte e, enfim, Essa escola. seria mais viável eu procurar um estágio com professoras especialistas? Você pode, vou falar uma outra informação que eu não tinha falado ainda, tá? Se for a professora de sala que dá artes, ela tem que ter curso de formação de artes, tá? Sim. Senão ela não pode assinar seu estágio. Ela nem pode dar aula de artes se ela não for formada em artes. Então, a escola, se não estiver burlando aí, não sei o que acontece, tá? Se ela for pedagoga e formada em artes, aí você delimita com ela ali que dia, que horário, que aula de artes, tal. Mesmo que você fique a mais, tal, você vê um pouquinho das outras aulas, mas você, né, seja mais ativo no estágio na parte de artes, mas a professora que você estagia tem que ser formada em artes. Então, você já pergunta a professora, você é formada em artes? Você dá artes, você é formada em artes? Não, então, não pode. Infelizmente, é lei, tá? Tá, mas o contrato de estágio em si é por escola. Se outras professoras formadas em artes dão em determinado horário a aula específica de artes, eu posso fazer com várias professoras o mesmo contrato? Vários professores. No contrato, gente, tem lacuna para colocar o nome de 2 professores. Mas tem escola que grande e tal, que tem professor, 3, 4, 5 professores de artes. Aí você pode estagiar com vários, aí você vai pegar o nome daqueles 2 que você tem mais aula e é o nome deles que vai no contrato. Mas pode estagiar com vários professores, sim. Entendi. Quantos Tá bom. puder, se quiser. Desde Obrigado. que seja formado em artes. Obrigado. É muito detalhezinho, né, gente? Agora é você, Dani, de novo. Oi. Então, eu estava aqui enquanto você estava falando, né, e estava vendo como que estão os meus módulos, né, com relação ao estágio. E aí, como eu não apresentei, óbvio, no semestre passado, que era o 4º semestre, ele consta como reprovado por nota, que seria o ensino fundamental 2, né? Isso. Então, assim, praticamente eu estou no semestre com essa dobradinha que eu tenho que apresentar, que seria o ensino fundamental 1 e o 2, e no outro, antes de terminar, o ensino médio, né? Isso. Aí, minha dúvida é, se eu fizer nas ordens trocadas, há algum problema com relação ao que eu vou conseguir, né? Se eu conseguir, por exemplo, eu não consegui agora o do ensino fundamental 1 e 2, mas eu consegui do ensino médio, por exemplo. Não pode fazer ensino médio ainda, tá? Você só pode fazer ensino Tá. médio quando estiver no 6º. Agora que você está no 5º, você pode finalizar o Fundamental 1 ou entregar o 1 e fazer o Fundamental 2, tá? Os anos finais. Não pode adiantar o médio, não. Ah, entendi. Tá bom. Porque, Então, quer dizer... teoricamente, pela lei, a lei foi escrita porque, teoricamente, você ainda vai cursar nesse semestre disciplinas que vão te dar subsídio para entender Sim. arte no ensino médio. Tem que ter mais conhecimento. Então, se eu conseguir só, por exemplo, o ensino fundamental 1 agora, eu posso deixar o ensino fundamental 2 para fazer com o médio no 6º? Não aconselho, mas pode. Não quero, mas... Tem que fazer, nem que você faça um pouco, né? Finalize o Fundamental 1 agora, faça um pouco do 2, daí deixa um pouco do 2 para o semestre que vem. Mas é aquela coisa, gente, quanto mais você faz no momento certo, menos desespero. Porque no 6º vai ter TCC, vai ter peça da monografia, vai ter um monte de coisa, ainda tem o estágio que eu não fiz semestre passado. Aí você fala, nossa, semestre passado eu era feliz
sabia. Achava que estava apertada, mas era folgada. Complicado. Gente. Tá, obrigada, Cláudia. Imagina. Vamos lá, Marcelo, chegou sua vez. Não, é Isabelle primeiro, Pro. Mas era você que estava na fila primeiro. É? Ah, então tá bom. Ô, Pro, deixa eu te perguntar. Vamos supor, eu fiz o estágio um mês passado. Não, semestre passado. Porém, eu não registrei no cartório as assinaturas. Eu consigo assinar, registrar nesse semestre e entregar? Ou Você, não? você não entregou semestre passado, então? Não. Tá, não entregou. Então, esse semestre você vai fazer o quê? Como só falta assinatura, quer dizer, só falta o reconhecimento, você tem a assinatura do diretor? Sim. Então, você perguntou para ele qual cartório que ele tenha reconhecimento? Que não é em qualquer cartório. Você tem que perguntar assim, aonde que tem a sua assinatura? Em qual cartório? Aí você vai no cartório que ele tem a fichinha da assinatura dele para eles compararem. Então, se você não sabe, você tem que perguntar na escola, olha, eu tenho que assinar um estágio, aonde que eu posso reconhecer a firma da assinatura do diretor? Ou para ele, ou para os funcionários da escola, que estão acostumados, tá? E se você tiver, você já pode ir lá e reconhecer a firma para entregar esse semestre. Aí eu tenho prazo até o prazo que você ainda vai passar para entregar. Ou não, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Olha, conselho, pega esse reconhecimento e já manda. Tá. Não vai ficar, vou entregar só na data final. E se estiver errado, se tiver alguma coisa errada, aí você perde de novo. Ah, tá. Entendi. Tá bom, Tá? obrigado, Pro. Imagina. Agora a Isabelle. Isabelle. Oi. Oi. Então, semestre passado eu fiz o Fund 2, consegui entregar bonitinho, e eu voltei na mesma escola. Que bom. Eu voltei na mesma escola para fazer o Fund 1. E eles autorizaram, só que tem a questão de que do primeiro ao quinto é o professor de sala. Só que aí tem uma professora específica de artes visuais que tem um projeto do primeiro ao quinto e dá aulas. Tem confecção, por exemplo, esse semestre, ontem, eu acho, ela fez confecção de jogo da velha e tem essas coisas relacionadas a artes. Então, eu posso acompanhar as aulas dela? Então, se for assim uma oficina extracurricular, não pode. Você tem que acompanhar a aula de artes que acontece na grade curricular da primeira ao quinto ano. Mas acontece dentro do horário de aula. Então ok. Tipo, em tal hora vai tal série, daí fica fazendo lá as coisas que essa professora. Então já você gruda nessa professora aí e faz estágio com ela. Tudo. Mas como que eu coloco assim no contrato? Porque tem um espacinho para colocar, né? Acompanha a disciplina de artes. Como que eu colocaria nesse caso? Coloca que é disciplina de artes. Você não falou que você falou que é a professora de sala que dá artes e ela tem essa oficina, ou essa oficina substitui a artes que a professora tem que dar? Tem a própria professora de sala que dá artes, a disciplina regular, e tem um projeto a mais com a professora de artes. E essa professora de sala não é formada em artes? Que eu saiba, não. Tá, então você vai colocar os horários das aulas de artes, só que daí você vai ficar lá no projeto com a professora de artes. Tá. Em off. Tá bom. Obrigada. Imagina. Foi complicado esse caso aí. Emanuele, você? Esquisito as escolas fazer isso, né, gente? Quer dar uma burlada aí no negócio. Se for uma fiscalização, vixe Maria. Eu tive mais uma dúvida. O Marcelo tinha falado de reconhecimento, né? E no cartório. Como eu não eu só vou reconhecer lá no cartório quando eu concluir todas as horas. Isso, né? quando terminar. Tá. Outra pergunta. Nessa escola tem aula só de teatro também. Eu não poderia estagiar? Não. Aula de artes da grade curricular. Tá. Tá bom. Eu tô vendo aqui com ele se vai ter esses eventos para eu colocar, né? Isso. Ou, gente, se não tiver evento, reunião pedagógica, a visita à biblioteca, a entrada dos alunos, saída dos alunos, isso daí também conta. Eu falo para vocês, estágio você chegou na escola tal hora, ficou lá meia hora, tal, não está tendo aula de artes, mas você está estagiando. Você coloca o horário de estágio, da hora que você entrou na escola, botou o pé no portão, até a hora que você botou o pé na calçada para sair. Esse que é o horário de estágio. Por exemplo, vamos supor, eu vou colocar
eu vou fazer o meu termo de compromisso do ensino médio. Aí eu só vou ter aula com ele na quarta e na sexta. Aí essa reunião ele pediu pra mim ir, que era do ensino médio, aí é na segunda. Pode ir colocar reunião pedagógica com o professor de artes. Mesmo eu não colocando no termo, vamos supor, que eu não tenho... Não tem problema, porque o termo é só uma previsão também. Mas se você já sabe, você coloca lá que você vai estagiar segunda, quarta e quinta. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Gente, então a última pergunta da Emanuele foi a última, né, Emanuele? Diversidade de ação, uma ideia já, o pessoal vai me matar. Sim, professora, Gente, então desculpa. assim, ó, para eu finalizar hoje, não se desesperem, porque tem muita informação, mas depois que você se apropria dessas informações, fica mais tranquilo. Hoje é o primeiro dia de orientação de estágio. Semana que vem tem mais, na outra tem mais, na outra tem mais. E aí vocês vão pegando o jeito certinho, bonitinho, tá? Tenham aí um caderno para vocês anotarem, tenham um slide para vocês anotarem. O Marcelo vai ser... Ah, não, né? Não... Alguém quer ser o monitor do curso de teatro da manhã? Não tem monitor, não dá para passar as coisas. Então, vou perguntar para a Márcia se ela pode escolher um monitor ou se ela pode passar as coisas, tá? Teatro manhã, não tem monitor. Então, gente, é isso. Até semana que vem. Compareçam na semana que vem que eu vou falar tudo sobre contrato, tá? E espero vocês. Beijo. Tchau, Pro. Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde.